Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão? Eu estou bem também. Hoje eu quero falar sobre alguns assuntos. Não dei nenhum tema para fala e abordagem de hoje. E também não fiz nenhuma enquete, mas é algo que tem me incomodado muito. E primeiramente assim, eu quero já te dizer que a linguagem é a expressão da realidade. E aquilo que eu estou dizendo é exatamente aquilo que eu quero dizer. Mas nem sempre vai funcionar assim na prática, porque a gente tem que respeitar as leis, tem que respeitar as regras, os limites que nos protegem, né? Mas algumas coisas têm me gerado uma indignação sobre a situação do nosso país, né, no sentido geral da política também, né? Até porque é um jogo muito desigual, certas coisas que a gente tem vivido como nação, que a gente sabe que a gente está na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Porque cada um tem o seu estilo de vida, veio de uma família diferente, cada um corre atrás dos seus objetivos, mas para isso a gente tem que ter vida, né? Para viver, e todo tipo de injustiça gera, né, uma idolatria, né? E tem pessoas que se aproveitam disso e acaba virando uma euforia e acaba dando espaço ao radicalismo, né? Tanto da extrema direita como extrema esquerda. Então tenho procurado me posicionar como centro. Eu quero falar sobre algumas pessoas que são figuras. Quero dizer que pode não ser importante para você, mas que influencia muito no nosso cenário atual da nossa nação. Então, primeiramente eu quero dividir, né, esse vídeo em duas partes. Na questão humana, né, e a questão religiosa, novamente, assim como eu abordei no meu vídeo anterior, que eu trouxe algumas experiências minhas pessoais também, que eu vivi. E se você quiser, você pode estar acessando esse vídeo, vai estar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Eu quero falar primeiramente, né, sobre o trabalho. Eu tenho percebido, no geral, de todas as empresas que eu passei, e eu passei por bastante lugares, tanto não registrado ou registrado. Comecei a trabalhar com 13 anos entregando panfletinho na rua com meu amigo. E aos 14 eu comecei a trabalhar com o meu tio numa loja de celular. Mas eu só fui registrado aos 19, depois que eu fui dispensado do exército. Na verdade, assim, eu não servi o exército, desculpa. Depois que eu tentei servir o exército, tentei servir a aeronáutica, fui para a última etapa, fiquei um ano para pegar a reservista, né? E eu trabalhava numa empresa como jovem cidadão, que hoje não é mais jovem cidadão, né? Alguns amigos que zoam comigo que falam que eu tô velho, mas hoje é jovem aprendiz, né? Estagiário. E eu trabalhei numa empresa, né, de filtro automotivo, caminhão, carro. Eu trabalhei um ano nessa empresa, só que no final das contas eu só recebi um carimbo, né? Eu não fui registrado porque eu era menor. E alguma pessoa do RH falou que ia me contratar e acabou não me contratando depois de eu pegar as reservistas. Mas nesse meio tempo que eu estava em processo de seleção para entrar ou não, eu lembro que eu jurei a bandeira num quartinho pequeno, junto com alguns homens, né? Ou jovens. E eu lembro que um delegado do exército, ele era delegado, na verdade, de polícia, mas ele também era chefe, tenente, não sei, comandante do exército. Baixinho, fez algumas alegações lá, falou muito sério com a gente, né? Porque a gente ia iniciar a nossa vida de adulto.
E eu lembro que eu fiz a prova para entrar na aeronáutica e eu recebi a resposta de que eu não tinha passado. Mas na verdade eu não queria, né? Bem no começo eu pensei em servir, eu achei que eu não ia ser chamado. Mas eu falei, vou colocar que eu quero servir. Todos os meus amigos foram dispensados, eu lembro até hoje, e eu não fui dispensado. E eles ficaram me zoando, né? Mas depois eu acabei sendo dispensado depois desse ano. E mais nesse meio tempo eu comecei a trabalhar numa empresa. Por 9 meses eu trabalhei numa empresa, numa metalúrgica. Eu trabalhei junto com alguns amigos meus também de infância e sem registro. Enfim, e a minha vida continuou e aí eu entrei em algumas empresas de vestuário, de roupa, né? E fiquei pouco tempo. E lá, nessa empresa, eu lembro que eu estava numa reunião junto com meu outro colega e eu lembro que uma moça tinha acabado de, sabe, de concluir as faculdades. Eu acredito que ela era filhinha de papai, obviamente. Eu não estou menosprezando a história dela, mas eu lembro que a gente era liderado por um homem, só que ela acabou assumindo a equipe. E a gente na roda ali, na reunião, a gente comentando sobre algumas coisas e ela via alguns erros na equipe e ela vinha falando pra todo mundo. E todo mundo tinha que pagar, era que nem quando você tá no exército, se um erra, todos pagam. E um trabalho, dependendo de como for, também é assim, né? E, e eu fiquei indignado, porque eu falei, você deve falar pra pessoa que errou, né? Por que você não cita quem foi que errou? Mas todos nós vamos pagar por isso, né? E aí eu e meu colega, na verdade, a gente não tinha percebido que no final não tinha acabado a reunião ainda. E a gente foi saindo. E eu meio que virei, e ela do nada levantou, ficou estressada e falou assim pra mim: por que você está me dando as costas? Então eu olhei pra ela e falei: eu não tô te dando as costas. Pra mim e pro meu colega, né? Que inclusive até hoje ele acompanha meus status no WhatsApp. E aí a gente olhou pra ela, ela falou assim pra mim, no final, depois eu quero conversar com você. Eu, tá bom. Aí depois, eu lembro que no final do dia, ela falou algumas coisas pra mim lá e tal, e eu não gostei. Eu falei que nem meu pai nem minha mãe tinha me tratado da maneira que ela me tratou na frente de todo mundo. E que ela tinha feito errado, né? E tal. E aí eu acredito que ela ficou muito estressada porque ela queria liderar e pegar confiança na equipe. Então o que ela fez? Ela foi e me mandou embora. E eu tinha 2 meses de empresa, entendeu? Acho que era meu segundo emprego registrado, né? Porque o meu outro primeiro emprego, uma empresa que vendia de tudo, né? Tipo a de Cico. Foi na de Cico, eu acabei falando, mas enfim, e E eu pegava empilhadeira sem ter carta, era uma zona, sabe? Não tinha tanta regra, mas eles queriam que a gente fizesse o nosso horário e tudo. Eu acabei saindo. Meu primeiro emprego foi de 1 mês e meio, e meu segundo foi de 2 meses registrado. Então eu trabalhei mais fora, sem registro, do que com registro. Agora não, porque eu já passei por outros lugares, né? Mas sobre essa questão da moça ainda dessa outra empresa, eu fiquei muito indignado porque eu lembro que eu peguei minha bicicleta para ir embora e eu fiquei muito chateado, muito triste. E, e meus colegas queriam até furar o pneu do carro dela, mas enfim, eu fui me despedir dos meus amigos, meus colegas na verdade. E eu não podia mais porque o segurança falou que eu tinha que ir embora porque eu tinha sido mandado embora e eles querendo me tirar dali do espaço, né? E tal. Enfim, eu fui embora e fiquei muito triste com a situação em si. A partir disso a gente vai gerando e vai aprendendo a se comportar devido a alguns lugares, né, que a gente passou. Então, eu acredito que assim, falando da parte do trabalho, tudo que infringe os meus e os seus direitos na sociedade, né, ou no trabalho em si, seja ele qual for, eu vou pra cima. Então, por isso que eu pesquiso leis, sabe, é claro que eu tenho dentro de mim, eu conheço a palavra de Deus, é isso que eu sigo, mas a lei humana, como eu falei outras vezes, ela é a partir do momento que os homens eles né, concluem isso,
eles também é aceito por Deus. Então, se a gente desobedece, a gente é penalizado, né? Mas a partir do momento que isso infringe o estilo de vida ou a saúde de uma pessoa, né? Ou a vida de uma pessoa, a Bíblia, eu como um cristão, um evangélico, eu tenho que ir pra cima. Eu não posso deixar com que isso aconteça. Eu sei que muitas vezes a gente não pode agir com violência, não é isso que eu tô falando, mas a gente tem que aprender sim a se defender, né? Porque a gente sabe que nossa nação, o país que a gente vive, tem muitas leis e muitas delas não servem muito. Um país que tem muitas leis, na minha opinião, tá? Não serve, as pessoas não seguem porque é muita lei. Agora tem países que nem tem muitas leis na Constituição e são países de primeiro mundo, tem uma cultura, né, diferenciada. Então, assim, tudo que envolve roubo, né, tudo que envolve furto, tudo que envolve morte ou favorecimento de algum colega, né, dentro de uma vaga que você está disputando na empresa por conta de amizade, a pessoa é favorecida e você não entrou por isso. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas a gente também tem que lutar pelos nossos direitos, né? Ou todo tipo de fofoca que acontece ao seu respeito, ao respeito dos amigos que você vive, ou a sua família, eu acredito que sim, a gente deve lutar por isso, né? Então eu já estive num lugar que eu não entrei, por exemplo, eu trabalhei em companhia aérea, eu migrei, eu mudei de setor uma vez só, porque a segunda eu tentei e eu não consegui passar para a vaga que eu queria. Então eu queria me efetivar para uma outra vaga de 8 horas, trabalhando escala 6 por um, sendo que eu trabalhava 6 horas já, né, 6 por um e final de semana tudo, eu iria trabalhar 6 por um, só que 8 horas ganhando o mesmo salário. Então não compensaria para mim, entende? Enfim, então é isso, lute pelos seus direitos, né? Saiba os seus direitos, não só os seus deveres na sociedade. E também eu quero falar agora da parte religiosa, né? Porque Deus, ele não tem religião, ele é amor, né? E ele é justiça. Mas tudo que infringe o meu direito como homem de Deus, como servo de Deus, através da religião, como também o favorecimento de pessoas, né, dentro da igreja. Eu sei que tem pessoas que servem, merecem, e Deus que colocou, né, aquela pessoa diante do público, mas tem muitas outras que são favorecidas, né? E eu prefiro muito mais uma pessoa humilde ministrando do que aquela que sabe muito, tem várias faculdades e acaba se sentindo por isso, né? Então, também a questão da heresia, aquilo que não que é claro que todo mundo tem uma interpretação diferente da palavra de Deus, mas que a gente quem deve nos ensinar e nos guiar como servos de Deus é o Espírito Santo. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com a heresia, porque tem muitas igrejas, né? Como eu posso citar aqui, eu não queria citar, mas infelizmente. Esses dias eu estava pesquisando no canal de uma outra pessoa e eu descobri que na igreja evangélica brasileira, dos pastores que tem mais dinheiro, a igreja é mais rica, é o Edir Macedo em primeiro lugar, o Silas Malafaia em segundo, o R.R. Soares em terceiro. Posso citar também Valdomiro Santiago e o Agenor Duque, enfim, tem muitos outros, né, de televisão e tal. Mas eu também quero citar aquilo que a gente está vivendo como nação hoje, de pessoas que têm exercido uma autoridade sobre nós, que são Bolsonaro, a sua família, os filhos de Bolsonaro, e na área empresarial, de televisão também, os Abravanés, né? O Silvio Santos, enfim. E diante de todas essas pessoas, o que você pensa sobre isso? Eu conheço sim a família, né? A história do Silvio Santos e eu de verdade acredito que um dia Silvio Santos tinha que ter sido nosso presidente. Ele tentou se candidatar, eu estava vendo a história dele, mas eu acho que ele competiu, se eu não me engano, me falha a memória, com o Collor na época, e depois acabou indo Collor e Lula. Aconteceu uma outra questão que impediu com que ele se candidatasse. Mas a gente percebe que
é, os filhos do Bolsonaro, e um deles, né, que eu gosto muito também, que é o Eduardo Bolsonaro, e ele foi indicado, né, pelo seu pai a exercer uma cadeira, né, na embaixada americana, né. E falando do Silas, eu acredito sim que ele é assim um excelente pastor, mas apesar de eu achar que ele é muito crítico com todos no geral. R.R. Soares estava com Covid esses dias, é dia de Macedo. Eu prefiro não comentar sobre alguns métodos da Universal. Mas a gente percebe que o favorecimento e uma grande liderança, né? Nesses âmbitos religiosos e no âmbito também empresarial. E aí eu fico pensando, será que Deus ele está se agradando dessas vidas ou será que Deus está se agradando de nossas vidas ou da onde a gente vai chegar? Ele já sabe da onde a gente vai chegar, mas e se a gente chegar e tomar lugar de uma dessas pessoas, será que a gente usaria os mesmos métodos? Eis a questão. Como por exemplo, o Agenor Duque, eu não sei qual igreja que é, mas a gente percebe que existe muita heresia nesse ministério. Essa é a realidade. Eu falo assim, eu não estou julgando, mas eu tenho que combater pessoas assim. Eu não posso, sabe, permitir com que pessoas sejam enganadas. E eu acredito que essas pessoas da sua igreja vão ser salvas, mas pela misericórdia de Deus. Entende? E o Agenor também, esse apóstolo, ele também vai ser julgado diante de Deus, né? Todos nós, cada palavra que sai da nossa boca ou ações vai ser julgada diante de Deus, a gente vai passar pelo grande tribunal do Senhor. Mas é uma questão de, sabe, tem muita gente leiga que não busca os seus, não lê a palavra de Deus, não busca aquilo que realmente só quer aquilo que o convém, a teologia da prosperidade, né? E acaba esquecendo que a vida, ela é difícil, ela é vivida. A chuva, ela cai sobre o injusto e sobre o justo. Então, a gente deve tomar muito cuidado com coisas que é pregada, sabe? Com coisas que é vendida. Eu acredito sim no óleo de unção, somente, que é o perfume de Deus. Agora, de resto, tudo que é vendido para que você vai colocar debaixo do travesseiro e no outro dia você vai ganhar algo, eu não acredito, né? Eu acho que tudo é permitido por Deus, né? A gente vê que no Novo Testamento e na época dos apóstolos, eles tiraram sorte para colocar Matias no lugar de Judas, né? E Matias foi escolhido ali no lugar de Judas. Mas em partes eu acredito que é um jogo humano, não tem nada a ver com Deus, mas Deus acaba permitindo certas situações, entende? Então assim, lutar por algumas coisas não faz de mim um rebelde, até porque Jesus ele confrontou fariseus, saduceus, né? Os homens da lei que ensinavam naquela época. E então isso não faz de mim um rebelde, porque eu sei que sim, o pecado da rebeldia é que nem o pecado da feitiçaria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu não concordo com algo que o meu pastor falou, meus pastores falaram, eu procuro não ficar falando deles ao meu redor, mas eu procuro chegar diante de cada um deles, né, e falar aquilo que eu acho, mas eu também não posso usar a Bíblia para usar os meus ideais para me favorecer através da Bíblia, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é quem nos lava, nos limpa, né? Então eu já falei sobre o homem ser usado por Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é usado por Deus. Senão a gente tem que tomar cuidado com a justiça própria, a gente tem que tomar cuidado com o ego, a gente tem que tomar cuidado com o orgulho, a gente tem que tomar cuidado com a soberba, porque Satanás já parou a pensar que ele conviveu com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Ele estava lá em cima, no céu. Só que a sua vaidade acabou, a sua soberba acabou fazendo com que muitos anjos fossem enganados e juntamente com ele fossem jogados para a terra. Ah, mas Deus não sabe de tudo?
a gente deve tomar cuidado também com a idolatria a homens. E eu quero deixar claro que a idolatria, ela não é só essa questão de idolatrar homens, mas idolatrar imagens, mas é você idolatrar o dinheiro, como no vídeo anterior, é você idolatrar tantas coisas, sabe? Então a gente deve se colocar numa balança de equilíbrio, para que venhamos sim, querer sim buscar e ouvir a Deus no nosso quarto, que o Espírito Santo fala conosco e nos ensina sobre todas as coisas, mas também ouvir nossos pastores, né? Tem pessoas que oram pela nossa vida. Então assim, o pecado ele nos afasta de Deus, né? A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas também Tiago fala que quem não tem pecado se faz mentiroso. Quem diz que não tem pecado. Então é isso, a gente tem que manter esse senso de equilíbrio, porque todos nós pecamos, todos nós temos que seguir as regras estabelecidas pelos homens na igreja, porque as regras elas servem para nos proteger. Deus é os homens que imporam, mas é que Deus que estabeleceu através dos homens. Mas quando a partir do momento que isso infringir o meu direito humano, infringir meu direito cristão, né? Aí eu tenho que ir para cima assim como Jesus fez, né? Até porque a gente em Apocalipse diz que o Senhor vai separar o bode das ovelhas. Imagina os bodes olhando para você, ovelha, e falando: por que você não pregou o evangelho para mim? Por que você não viveu de uma maneira, sabe? Não expressou mais isso diante de mim. E eu falei isso na terça-feira na célula e realmente é algo que me coloca num senso de urgência e propósito o tempo todo. E então, a linguagem do amor de Deus a gente deve expressar o tempo todo. Porque Deus é amor, como eu falei, mas Ele é a justiça. E sobre os questionamentos que a gente tem, muitas vezes a gente vem de experiência, teve experiências que outras pessoas não tiveram. Então a gente tem que tomar cuidado com os questionamentos, sabe? Mas procurar ser muito verdadeiro, mas também saber falar, e isso Deus tem me ensinado muito. Então a gente tem que ser como uma criança, mas também pensar como um adulto, agir como um adulto. Porque Jesus Cristo acolheu as crianças, né? E os discípulos não querendo, mas ele acolheu. Mas Paulo diz ali que muitas pessoas precisam do leite espiritual, mas nós que somos maduros, nós que na verdade que estamos chegando a essa maturidade, nós devemos buscar as coisas que são do alto, o alimento sólido, né? E eu quero deixar claro que assim, que Jesus ele não queria ir para a cruz, porque ele sabia o quanto ele ia sofrer, mas ele queria obedecer o pai dele. E a partir do momento que ele chora no Getsemane, e ele chora sangue ali, os cientistas comprovam ali e tal, e acontece o que aconteceu depois da última ceia, e ele fala para os seus discípulos ir pregar o evangelho a todas as nações. Então eu acredito que depois que isso acontece, sabe, quando ele tá ali, depois que ele é oprimido, ele batem nele, eu não consigo imaginar a forma que ele ficou, sabe? Eu acredito que desfigurado, porque ele sofreu por mim e por você. Imagina ele chega e quando ele é crucificado ali, colocam pregos nos seus braços, nos seus pés, e ele quase nu diante dos dois ladrões. E um acaba se arrependendo, até na última hora ele se preocupa com a vida do próximo. E mesmo assim, e ele questiona a Deus, e ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Eli, lama sabachthani. É algo assim. Então, pra gente cumprir o propósito de Cristo, é algo que vai nos custar, e a palavra de Deus diz pra gente carregar a nossa cruz todos os dias. E carregar a nossa cruz nem sempre é fácil, mas é possível. Porque eu sei que o mundo está cheio de informação, mas que nós devemos buscar a revelação, é a revelação que vem do alto. E é esse o vídeo, eu espero que você compartilhe, curta aí o vídeo, compartilhe aí para quem você quiser, tá bom? Eu estou crescendo ainda no canal, eu sei que é muito difícil, mas eu espero ter perseverança e consistência para continuar essa pegada e essa caminhada
que o Senhor me deu e me entregou no momento. Tamo junto. Falou.